A paz, salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra os embustes cilados do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses nossos olhos misericordiosos a nós ouvei, depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Queria convidar vocês, meus irmãos, queria pedir perdão aí por um pouco de atraso, a gente teve alguns probleminhas aqui, mas já estão solucionados para a honra e glória de Deus. Queria convidar vocês a abrir lá em João 4, dos versículos 19 até o 24. João capítulo 4, do versículo 19 a 24. Você que tem algum pedido, a gente está num momento muito importante, que é o momento do nosso congresso de santidade. Aqui a gente está sobre a poderosa intercessão da Virgem Maria, do Beato Carla Cutz. Então, envie seu pedido, para a gente poder rezar junto. É uma noite de partilha nesse congresso de santidade que provém do coração de Deus. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nessa montanha, mas vós dizei, é em Jerusalém que está o lugar onde precisa adorar. Jesus lhe disse: Acredita, mulher, vem a hora em que nem nessa montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não os conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Essas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje é um tema muito especial, dentre todos assim que a gente falou, mas é porque esse talvez seja um dos temas que
tem mais identidade com o Karl Acutis. Ele tinha uma fala que é o seguinte: ele nos dizia que se você puder fazer alguns momentos de adoração eucarística em frente ao tabernáculo, onde Jesus está realmente presente, você verá como seu nível de santidade aumentará prodigiosamente. É muito interessante essa fala do Carlos, porque é de uma extrema sabedoria, né? Como é que um menino de 15 anos de idade tinha noção que os efeitos que a adoração eucarística pode trazer a uma pessoa, né? Porque é nada mais, porque você está de frente a Jesus, né? Aquele que tudo pode. E muitas das vezes assim, a gente não dá o devido valor. A gente trata Deus como se fosse uma coisa inanimada, né? A gente vai meio que por rito, a gente não entende muitas das vezes. Eu posso falar por mim mesmo que eu fui entender que é adoração depois que eu tive o encontro pessoal com Jesus, porque para mim a Eucaristia era como se fosse... Eu não sabia que era Jesus que estava presente, né? Essa é a grande verdade. Eu não sabia que era Jesus que estava presente. E assim, um dos primeiros efeitos que a adoração nos traz é o silêncio. Porque uma vez que você está ali de frente a Jesus Eucarístico, você aprende a entrar em contato, porque a gente está num mundo de tanta falácia, num mundo que todo mundo, quer ter razão, quer falar, né? Um mundo que não ouve. E Jesus ali de frente à Santa Eucaristia, a gente de frente à Santa Eucaristia, né? O Jesus Eucarístico presente no altar, a gente tem o contato com esse silêncio, né? Que muitas das vezes a gente não faz essa paragem, né? De parar para escutar Deus. Por isso que a gente vai em tudo turbulento, e assim, às vezes a gente cai naquele negócio que, né? Ainda mais quando a gente começa a ter, avançar mais na fé, vamos colocar assim, né? Ter principalmente contato com esses dons, né? Efusos, infusos. Muitas das vezes a gente começa a achar que tudo Deus está falando com a gente, mas nem sempre, às vezes, é Deus, né? Às vezes pode ser teu próprio inimigo. Então a gente tem que ter muito discernimento, porque uma das características das coisas que provém de Deus, primeiramente nos traz paz, né? Então, naquele momento que eu estou ali de frente, o Carlos ele reservava, depois eu vou te mostrar para vocês uma rota que ele fazia, que eu achei muito interessante. Mas para eu silenciar, para eu entender, aquilo que provém de Deus geralmente traz paz, né? Porque se algo que está acontecendo, né, e você está naquele discernimento, será que isso é de Deus ou não? A agitação, ela não provém de Deus. Muitas das vezes tem coisas que vêm até a gente que a gente tem que ter um senso, porque a palavra de Deus, ela é comprovada, ela é testemunhada, né? E muitas das vezes a gente, igual eu bem disse, né? Muitas das vezes a gente começa a ter acesso à graça de Deus e a gente começa a achar que tudo está presente em Deus, mas não necessariamente vai ser Deus que vai falar determinadas coisas com vocês. Às vezes pode ser o inimigo, às vezes pode ser até o seu próprio humano. Mas para eu ter esse profundo contato com o amor de Deus, eu tenho que contemplar. E nesses momentos de adoração são momentos profundos. E o Carlos, ele reservava alguns momentos do dia dele, né, que eu vou até citar para vocês aqui, que eu achei muito interessante, para a gente começar a entender o que era essa espiritualidade aí, Acutis. Porque ele mesmo ele vivendo o ordinário, né, como a gente vive, mas ele era, né, tem até uma frase que outro dia eu postei, que o Carlos, ele vivia no ordinário da vida dele, ele vivia o extraordinário, e isso era muito incrível. Então, assim, eu vou citar algumas situações que o Carlos vivia durante o dia dele.
Análise sacra do Beato Carlo Acutis. Ele ia à missa todos os dias da semana. Missa 1 hora por dia. Então, ou seja, pra vocês entenderem, ele ficava 1 hora do dia dele na missa. Ele reservava. Se era de manhã, ele ia muito na missa 7 horas da noite, que parecia que era a missa mais próxima à casa dele. Ele passava diariamente 30 minutos de frente a Jesus Eucarístico. E ele ficava 30 minutos. Ou seja, a gente já está dando 1h30 aí. Rezava todo dia o terço ou rosário, o que leva no mínimo 25 minutos. 25 minutos cada terço, né? Se ele rezava o rosário, vamos colocar aí que dava quase 1h40, né? Por decisão própria, ele jogava videogame somente 1 hora por semana. Ou seja, diferente de muita gente, né? Dificilmente, se você tem um vício de jogar videogame, você vai ficar menos. Você vai jogar 1 hora por dia, a maioria das pessoas vão fazer isso. Então, vendo a média de uma semana, temos uma soma mais ou menos de umas 7 horas de missa, 3 horas e 30 de adoração, 2 horas e 55 minutos do Santo Terço. Sem contar que ele ainda tinha o tempo de oração mental. E tinha outras orações paralelas, que era o Terço dos Santos Anjos, que o Carlos rezava todo dia, por exemplo. Em uma semana já tivemos uma média de 15 horas de um olhar totalmente voltado para o alto, né? E falando para o alto, eu até lembro que o Senhor nos falou que quem vai permanecer de pé, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E o maior desafio não é você ir para a montanha adorar Jesus, é você dentro dessa realidade que o Carlos vive, que eu vivo, que você vive, você encontrar um tempo para adorar o Senhor. E tem tempo, gente. A gente tem desculpa demais, mas se você for apertar, você consegue encontrar. Ah, mas você vai falar, mas eu sempre estou em movimento, eu moro de repente, por exemplo, numa capital. Não tem problema, tem aqueles anelzinhos de terço, você pode ir rezando tranquilamente, coloca um fone. A gente encontra tempo para escutar essas músicas emporcalhadas, porque essas músicas não têm conteúdo nenhum, você fica no mínimo. E o interessante é você pegar o Instagram, ele tem uma estatística, né, tipo, que mostra quanto tempo que você fica mexendo. Né, tempo para trás, o meu estava dando 2 horas, ou seja, dava para me rezar um rosário. Hoje eu acho que deve estar em 1 hora. Mas olha para você ver. 1 hora dá 2 terços. E a gente fala que a gente não tem tempo. Então, ou seja, a gente está usando algumas desculpas verdadeiras. E a gente está falando mentira para nós mesmos. Porque a gente tem que encontrar esse tempo. E o adorar o Senhor não é só em frente ao tabernáculo, mas é adorar em espírito e verdade. A gente foi forçado a adorar o Senhor em espírito e verdade, muitas das vezes pela televisão nessa pandemia. A gente queria adorar o Jesus Eucarístico, mas não podia, as igrejas estavam fechadas. E ali o Senhor sempre esteve acessível. Quantos anos, quantos mil anos está ali, ó. Ele está escondido no sacrário, e assim, existe uma coisa muito bela por trás dessa reflexão, porque o Senhor, ele se faz tão pequeno que ele se esconde num pedaço de pão, que é uma humilhação se separar. Porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano, é onisciente, onipotente, onipresente. Mas ele se desveste de toda essa divindade e ele se esconde num pedacinho de pão. Ele se esconde num pedacinho de pão e num lugar mais escondido ainda, que é no sacrário. E a gente passa perto daquilo ali como se fosse uma coisa inanimada. Ele falou isso para Santa Faustina. Ele falou que a gente não reserva um tempo, a gente tem tempo para falar da vida dos outros, mas a gente não tem tempo. Já parou para pensar? Quanto tempo que você gasta falando mal das pessoas, falando mal da vida dos outros? Quanto tempo que você perde? E sendo que esse tempo você poderia estar disponibilizando ele para Deus. Você poderia estar criando uma intimidade. O Padre Léo, ele falava uma coisa muito interessante, que a gente tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração.
E a gente tem que se colocar na presença do Senhor a todo momento. A gente tem que rezar a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente está morrendo com a bomba no nosso colo. E um Senhor que Ele é vivo. Ele vive. Ele reina. A gente não canta lá, principalmente no domingo da ressurreição, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, o Senhor. Então, se a gente acredita que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele está conosco a todo momento. Então, a gente tem que apresentar as ocasiões mais banais, falar, Senhor, eu estou acabando de ter um problema na minha família, eu tenho um problema com meu marido, eu não estou conseguindo resolver, mas eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor que fez essa aliança, apresenta. Mas o problema é que a gente não reza, a gente vai para orações automáticas. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Mas não que essas orações sejam automáticas, mas até quando a gente reza o texto, a gente entra naquele mistério, é diferente. Mas agora, se você reza de uma maneira mecânica, é como se fosse uma catira com Deus. O pessoal do interior vai entender o que eu estou falando. Catira é como se fizesse uma troca. Olha, eu estou rezando aqui, eu rezei 3 terços. Eu quero a minha graça. Só que o Senhor não é motoboy, não. Ele não é Uber, que você faz um pedido, Ele entrega, não. Ele vai te entregar o pedido se for de acordo com a necessidade. Porque Ele é Deus. E aquela mulher ali estava meio que perdida, né? Até eu gostaria de ler o versículo 25, que é uma continuidade. Ela fala, a mulher lhe disse, sei que vem um Messias que se chama Jesus, se chama Cristo. Quando Ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe, Jesus, sou eu que falo contigo. E irmãos, isso aqui é muito forte. Porque às vezes Deus está presente na realidade, Ele está presente aí na paróquia, a gente está querendo mais. Ele está ali, ó, está escancarado. E é muito bonito essa espiritualidade do Carlos, porque eu sei que o pai dele, um dado momento, né, a família dele é bem abastada até hoje, eles queriam ir para Jerusalém. E o Carlos, ele tem muita essa espiritualidade de São Francisco de Assis. Ele era despojado. Então o Carlos pega e vira para o pai dele e fala assim, muito obrigado, mas eu tenho Jesus aqui na porta da minha casa. Então às vezes a gente está empreendendo grandes romarias, e é bonito isso, a gente tem que visitar os santuários, tem que conhecer sim. Só que, se eu creio profundamente que Jesus é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história, Ele está presente, por exemplo, agora nessa live. Essa inspiração dessas coisas que eu estou falando com vocês não é minha, mas é Jesus. Se eu creio que Jesus, Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor, Ele está presente nessa live agora. Como Ele está presente na igreja do lado da sua casa. Às vezes a gente acha que para a graça acontecer na nossa vida, a gente tem que ir lá para Aparecida do Norte. Não necessariamente. Mas se você puder ir, glória a Deus. Porque às vezes o Senhor está presente, é o que Ele falou com a mulher, eu estou aqui. Aí, vamos continuar lendo. Naquele instante chegaram seus discípulos e admiraram de que falasse com a mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou, que procuras ou com quem, ou que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu para a cidade, dizendo a todos, vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Então aquela mulher, pegando um pouco, né, voltando um pouco atrás, se você ver, ela estava querendo uma água viva. E quantas vezes a gente está buscando Deus em água podre, gente? Buscando Deus em coisa emporcalhada. Você é católico, vai na missa no domingo, mas no dia de semana você vai lá para o terreiro. Você não vai encontrar Deus lá, não. Pelo amor de Deus. Eu lembro que a mulher estava falando aqui, ó. Uma mulher de Samaria chegou para tirar a água e Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana, como sendo judeus tu me pedes de beber, a mim que sou uma samaritana? Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus
E quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e é ele que te daria água viva. Às vezes a gente está desafiando Deus, é o que está acontecendo aqui nesse episódio. É Deus que está pedindo muitas das vezes as coisas para a gente, e a gente está perguntando, quem é você? Aí o Senhor falou, quem é você? Você, rapaz. Uai, é Deus, velho. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor da sua vida. Aí a mulher parece que se tocou, né? Ela lhe diz, Senhor, nem sequer tem vasilha, o poço é profundo, de onde, pois, tiras essas águas vivas? É, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu, aquele que beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água viva jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais ter sede, nem tenha de vir aqui, mas para tirá-la. Jesus disse, vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu, não tenho marido. Jesus disse, falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos e agora não tem. Agora tens, não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Então, ou seja, o Senhor desmascarando a mulher. Que às vezes o Senhor está presente na nossa vida, a gente está insistindo em mentira. A gente não deixa o Senhor entrar por inteiro. E o que essa mulher fez foi um pouco de São Tomé. Ela começou a duvidar. Ela começou a questionar. E quando eu não aceito o Senhor verdadeiramente na minha vida, eu me coloco numa posição de acusador, de questionador. E quem é o questionador e o acusador? A gente sabe quem que é Satanás. Ele está para nos acusar o tempo todo. E porque essa mulher estava tendo uma postura de demônio. Ela estava ali caçoando, tá certo, que os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Mas muitas das vezes a gente faz isso na vida nossa. A gente se coloca na posição de questionador. Quem sou eu para questionar Deus? E Deus falou, se você quiser beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Uma vez que você largar esses entulhos, ele desmascarou a mulher. Você não tem marido mesmo, não, que essa pessoa que você está casado agora não é marido teu, não. Mas você já teve 5. E muitas das vezes a gente está querendo falar mentira para Deus. E Deus desmascarou o André que estava lá debaixo da figueira. Falou, eu vi o que você fez. E muitas das vezes a gente está pecando, aí a gente vai lá, coloca um lençol em cima do santo, tira a aliança, né, de casado ou de compromisso, você seja noivo. Você está achando que é tipo assim, tá isentando quando você faz isso. Você está pecando do mesmo jeito, gente. E o Senhor vem nos alertar. Se você quiser minha água viva, você nunca mais vai precisar de beber dessa água. E muitas das vezes o que a gente quer continuar é bebendo água podre. Era o que aquela mulher queria, ela queria continuar ali. E o Senhor falou que a água que ele daria a ela de beber, ela nunca mais ia ter sede. Porque essa água de vida eterna, gente, e o Senhor tem abastecido muitos. E eu sou um deles. E eu até falo uma coisa muito séria com vocês. Se um dia eu morrer, e eu morrer numa ocasião de pecado, vocês não precisam de ter dó de mim. É sério isso que eu estou falando com vocês. Vocês não precisam de ter dó. Pode registrar esse vídeo. Porque eu conheci a palavra de Deus, eu conheci a verdade. E se amanhã eu for cair, é lógico que eu sou fraco, né? Todos nós somos fracos. Mas se amanhã eu conhecendo a palavra de Deus e eu ainda optar com consciência pela vida errada, a vida que eu vou beber dessa água podre, vocês não precisam ter dó de mim. E também não pede, na hora que eu falecer, também não pede para falar, não fala que eu vou para o céu não, porque eu não vou. Porque a gente às vezes cai muito na hipocrisia, a pessoa viveu uma vida de, me desculpe o termo da palavra, em nome de Jesus, mas a pessoa viveu uma vida de putaria, né, a vida inteira, e a pessoa morre, aí as pessoas falam assim, ele está no céu agora. Tá. Só se você quer for aquele céu que cai fogo, né?
cheiro de enxofre, que não é diferente do céu, é inferno. A gente tem que ser verdadeiro, porque tem pessoas que até o último suspiro, elas fizeram a opção pelo inferno. E não vai ser na hora que a pessoa fala, morreu, que a gente vai falar, nossa, fulano de tal, né, era tão bom, né, que era capaz de tirar até a roupa do corpo para dar para as pessoas. Mas aí você vai ver o fulano de tal, ele traía a esposa dele, ele era mal pagador, ele vivia uma vida totalmente errada. E a gente só tem uma vida para acertar, gente. E Senhor é misericórdia, mas vai chegar o nosso dia que a gente vai ter que se apresentar. Aí que entra essa questão que a gente está falando. Quem vai suportar esses tempos difíceis são os verdadeiros adoradores, né? E trazendo para esse contexto do carro, para a gente entender a espiritualidade, o porquê que esse menino exalava santidade, corpo incorrupto, praticamente incorrupto, que a gente viu, não é por um acaso, né? A gente já entendeu aqui que uma semana já tivemos uma média de 15 horas que ele ficava com o olhar totalmente voltado para o alto. E o videogame? Ele jogava 1 hora por semana. Olha para você ver. Assim a gente entende qual era o centro da vida do carro. Lá em Hebreus tem uma palavra que é muito interessante. Caminhemos com os olhos fixos em Jesus na competição que nos é proposta. Então, ou seja, eu tenho que ser um adorador. Porque se eu não olhar para o Jesus, que é o centro, eu vou acabar olhando para outras coisas. Todos nós, sem exceção, temos uma inclinação forte para o que é errado. E no dia 9 agora a gente celebrou a Imaculada Conceição, né, na quarta-feira, e uma das leituras, na terça, perdão, uma das leituras falava de Eva, que é a mãe dos viventes, e nós somos os degredados filhos de Eva, e Eva, ela cedeu à tentação, ela inaugurou. O projeto de Deus era perfeito e é perfeito ainda para nós, mas ela cedeu, e a partir de Eva, todos nós temos uma inclinação forte para o pecado. Nós temos uma inclinação de queda, de fazer aquilo que não presta, aquilo que é errado. Assim, não quer dizer que o Carlos também não fazia outra coisa, o Carlos também não fazia algumas outras coisas, mas o importante é saber que ele tinha a Eucaristia como sendo de tudo. Como o mais importante, aquilo que era primordial para ele, que era estar unido a Jesus, era o projeto dele. Ele tinha 3 pilares, que é a Eucaristia, Maria e a Igreja. O padre da paróquia de Carlos conta que quando viu pela primeira vez, quando ele foi na igreja, perguntou se ele ia lá fazer adoração, e Carlos disse que sim. Que isso permitia ser leve, o ensinava como lidar com tudo que lhe pede, na escola, com a família, com os amigos, etc. A Eucaristia que o conservou intacto, para nos mostrar mais uma vez onde se encontra a vida. O Senhor é o centro da nossa vida, é a razão da nossa alegria. A gente não pode tirar os olhos do Senhor. E o melhor lugar não existe, que é o Santíssimo Sacramento, os sacrários que estão abandonados, gente. Os sacrários estão abandonados por culpa minha, por culpa de você, por culpa da Jaqueline, por culpa da Ângela, por culpa da Ana Lúcia, por culpa da Luana, por culpa da Ana Cristina, por culpa da Érica, por culpa da Maria, por culpa da Maria Sônia, por culpa da Maria, por culpa de todos nós. Eu não estou querendo por culpa da Laís, que acabou de entrar agora também. Os sacrários estão abandonados por culpa nossa. E muitas das vezes a gente não se dá conta, por exemplo, que depois que eu saio da Santa Eucaristia, eu me torno um sacrário vivo. Se 2 pessoas saírem com uma vela do lado da gente, está super certo, porque a gente se torna um outro Cristo. Pelo menos aí de uns 15 a 20 minutos, é o tempo que o Senhor permanece com a gente. Então, se alguém se ajoelhar na frente da gente, não está errado, porque eu sou um portador de Cristo. E muitas das vezes a gente não dá.
A gente não dá a devida atenção, a gente não dá a devida importância. O Senhor está abandonado. E que é assim, uma coisa que ficou bem marcante, né, na pandemia. Eu acho que todo mundo se emocionou com aquele dia do Papa sozinho, né, na Itália. A Itália foi uma das mais atingidas pela pandemia. Eu até arrepio de rever aquela cena, que ele deu aquela bênção, e ele sozinho, ele, Jesus, ali foi uma representação tão forte. O Cristo aqui na terra sozinho, adorando Jesus, o eleito de Cristo aqui na terra, que é o Papa, sozinho ali, naquela ocasião de solidão, representa o sacrário aí do lado da sua casa, que você não visita. Eu não estou falando para você fazer igual o carro, mas começa com 10, depois estabelece outra meta, coloca 15 minutos, daqui a pouco você vai estar com 20, que saca, um dia você está igual o carro, 30 minutos, mas que você vai adorar, porque muitas vezes a gente quer fórmula mágica, a gente, não que não seja importante, mas a gente quer massagem, a gente quer psicólogo, a gente quer psiquiatra, a gente começa a tomar remédio, mas o problema principal que o Carlos diagnosticou, que ele era leve por causa disso, é porque ele entendia que ele tinha que ser João Batista, ele entendia que ele tinha que diminuir para o Senhor crescer nele, e assim o Senhor regiu a vida dele. Enquanto Maria começou a vida pública dela com 15 anos, a partir do momento que ela deu o fiat dela, né? Eis-me aqui, a serva do Senhor. Carlos estava encerrando a vida pública dele. Mas para começar uma fantástica aquela no céu. Porque a mãe dele sabia, né? A mãe dele, né? Perdão, corrigindo, ela teve um sonho que muito em breve ele ia ser reconhecido como santo da igreja, porque o testemunho desse menino é muito forte, o testemunho dele arrasta, porque ele soube entender os pilares, que a gente até falou que o pilar da vida dele era a Eucaristia, Maria e Igreja. Ele pautou nesses 3 alicerces, por isso que ele exalou tanta santidade. Por isso que a vida dele traz tanto impacto. Não é porque ele é jovem, que ele é bonitinho, não é isso. Mas é o conteúdo, aquilo que ele marcou. Tem pessoas que não precisam viver muito tempo, né? A gente tem um exemplo do Padre Léo, mas pessoas que viveram o tempo suficiente para exalar esse perfume de santidade, para exalar Cristo, porque o Carlos, o principal centro desse carisma é a Eucaristia. Ele entendeu, ele não importava o lugar aonde ia. Família ia viajar, sei lá, para a praia, mama, aonde que tem uma igreja? Algum de nós preocupamos com isso? A última coisa que você preocupa quando você vai viajar para algum lugar é ir na missa. Porque parece que você está desobrigado quando você está de férias. Você está desobrigado de um monte de coisa. Parece sim que o Senhor entra de férias. Também, muitas das vezes, dá férias para Deus mesmo. E o Senhor ele não invade, né? Não invade. Quem faz isso é o inimigo. Mas Satanás não tira férias. Você pode dar férias. O Senhor não tira férias também, mas você pode dar férias para ele da sua vida. E ele não vai te importunar, porque ele só entra quando a gente chama. Muito diferente do inimigo nosso. Mas quando a gente vai fazer um plano de viagem, a gente não coloca Deus. E o que o Senhor falou para Santa Faustina, eles procedem comigo como se fosse uma coisa inanimada, como se fosse uma coisa morta. É isso. E o que Santa Faustina representa para a gente? Ela foi a secretária da misericórdia. O Senhor revelou muitas coisas para ela, especificamente para Santa Faustina. Então ela é uma portadora dessas mensagens dos últimos tempos. Então o Senhor falou de forma pessoal. A gente tem muitas aparições de Nossa Senhora, mas
o Senhor apareceu pessoalmente para Faustina. Ele ditou aquele ditado, aquele diário, ditou o texto da misericórdia, foi ditado pelo próprio Deus. Nem foi Jesus, foi Deus que ditou o texto da misericórdia. Se você reza o texto da misericórdia todo dia, você está rezando uma oração composta por Deus. Foi o Senhor que compôs aquela oração. E uma vez que eu me coloco para rezar o texto da misericórdia, eu derramo todo o sangue e água que jorrou do coração de Jesus naquela cruz, que aquele soldado perfurou. Mas aquilo ali, aquela perfuração no coração de Jesus significou mais derramamento de amor sobre toda a humanidade. E que Ele continua derramando em cada sacrário. O Senhor hoje, Ele convida você. Ele convida você a entender os efeitos da adoração. Lá no Salmo 95, versículo 6, fala: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. E eu convido a você, meu irmão e minha irmã, nesse momento que a gente possa fazer uma oração. Eu sei que vocês não estão diante de um sacrário. Aqui está uma réplica do Santíssimo Sacramento. Mas assim como o Senhor falou para a irmã de Lázaro, Maria, se creres, verás a glória de Deus. E eu te convido, aonde você está, se você confia, você não conectou nessa live à toa, mas se você confia que o Senhor pode estar presente. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a realidade da sua vida, eu não sei por qual problema que você está passando, mas aqui está quem é maior, quem é onipotente, onisciente, onipresente, aquele que está acima de todo e qualquer problema, que pode vir de encontro àquela miséria, realidades que encarceram pessoas que estão amarradas em pecados. E hoje eu te trago, Senhor, todas as necessidades e convido o Senhor a passear por cada lar, por cada hospital, Senhor, por cada pessoa que está enferma. Vai visitar, Senhor, vai trazer a cura, que pessoas possam ter essa vontade de adorar a partir dessa live, a partir de todo o exemplo. E eu peço também o Carla Acutis, a intercessão do Beato Carla Acutis, que possa vir em socorro de cada realidade. O irmão estava pedindo, parece que pela filha dele, a Tabata. Tantas pessoas com o coração angustiado, Senhor. Tantas pessoas sofrendo. O mundo está em profundo estado de paralisia. Não só a paralisia da pandemia, mas o Senhor coloca também a paralisia do pecado. O Senhor apresenta duas pandemias. Aos olhos dos homens, a gente enxerga a pandemia, coronavírus. Mas aos olhos de Deus, Deus mostra uma pandemia que talvez seja a das mais graves, que é o pecado. Quantas pessoas que acabam com a sua vida física através do pecado, adquirindo diversas doenças como AIDS, doenças venéreas. Eu convido a você, meu irmão, a apresentar cada realidade. Aqui está diante de você o Senhor, o Salvador, aquele que aquela mulher samaritana se curvou. Aquele que aquela mulher samaritana resolveu largar aquela água que não era água viva. E muitas das vezes a gente, assim como o povo lá no Egito, a gente não quer largar a nossa cebola, que é o pecado. A gente não quer largar alguns pecados de estimação na nossa vida. Por isso o Senhor não pode entrar, Ele não faz milagres. Porque você não crê verdadeiramente. Mas o Senhor, aquele que está acima de tudo e de todos, Ele te conhece. E Ele quer uma real mudança de vida. Ele quer vir ao seu encontro hoje.
Ele quer vir salvar você, não só você, mas como você e sua casa. Assim como ele falou para Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. E a salvação hoje também quer visitar o seu lar. E quer que você se torne um verdadeiro adorador. Chegou a hora, meus irmãos, e é agora, a hora que prevalecerá os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. O que é esse adorar em espírito e verdade? É tendo sacrário ou não, eu vou me unir profundamente. E tem uma história até de um santo, um testemunho, que esse santo foi proibido de ir à missa. E ele sabia a direção aonde era a igreja e o que esse santo fazia. Me fale o nome dele, mas se eu lembrar até o final da live eu falo. Ele se curvava e se ajoelhava no momento que ele sabia que ia até a missa e adorava o Senhor. Ele não podia entrar na igreja, mas no lugar aonde ele estava, ele adorava em espírito e verdade. Eu sei que talvez você está numa realidade que você não está tendo nem missa direito, ou nem está tendo missa, apesar de muitos lugares ter voltado. Mas eu te convido a hoje a fazer assim como esse santo, a se ajoelhar em direção à sua igreja. A igreja onde que é, na sua casa, a direção para onde que está a igreja. E comece a adorar o Senhor. Começa a agradecer, sim, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos pelo dom da nossa vida. E o Senhor, meus irmãos, convida você a trazer toda a intenção que está no seu coração nesse momento. Ele está no meio de nós. Eu convido você a colocar a mão no seu coração e sentir essa presença poderosa de Jesus eucarístico na sua vida. E o Senhor me apresenta pessoas num estado de paralisia profunda. Isso, essa é a palavra. Pessoas em um estado de paralisia profunda. Eu não sei qual é a paralisia que você está vivendo. Se é a paralisia do pecado, se é uma paralisia física, uma deficiência. Mas o Senhor hoje ele fala de forma muito clara. É muito claro que o Senhor falou comigo. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ei, presta atenção nessas palavras. Levanta-te e anda. Toma posses dessas palavras para a sua vida. Eu não sei qual é a paralisia, mas o Senhor te revela. Pessoas com paralisia mesmo, que não andava, e o Senhor hoje, essa pessoa está sentindo um calor na perna. Um calor na perna. E você começa a sentir alguns movimentos. E o Senhor hoje ele está curando pessoas com problemas de esclerose múltipla. Pessoas que até então tinham uma série de problemas. Só quem sofre de esclerose sabe o que eu estou falando. Pessoas que
tinha diversos problemas, que essa doença ela é bem triste, meus irmãos, porque ela baixa o sistema imunológico das pessoas e vai gerando uma série de deficiências. Tem pessoas que chegam até a cadeira de roda por causa de esclerose. Hoje o Senhor está curando pessoas com esclerose múltipla. E essa pessoa vai testemunhar ainda nessa missão, nessa comunidade, nessa legião Acutis, para a honra e glória do Senhor. O Senhor está te curando nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por essas vidas, porque hoje, assim como você falou com Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Toma posse dessas palavras. Pessoas que estão com problema no casamento, não é hipocrisia o que eu estou falando, o Senhor hoje está falando, é para você, minha irmã. Hoje a salvação entrou na sua casa. Amém. E o Senhor hoje também, Ele coloca muito forte também no meu coração pessoas que despertaram para vícios. Pessoas que têm vício de remédio, vício em dormir tarde ou insônia, vício em droga, vício em bebida. Pessoas que realizaram para essa condição de viciado. E pessoas que hoje sentiram uma grande vontade de virar essa página na sua vida. Então eu falo para você também, meu irmão, que está diante de uma realidade dessa: levanta-te e anda, porque a salvação hoje entrou na sua casa. Amém? Deixa eu ver o que os irmãos colocaram. Foi bem forte esse momento de oração. Se você escrever, verás a glória de Deus. Muita gente boa entrou aqui na live. Deixa eu ver. O Marco entrou. Nós estávamos na caça do Marco aí hoje. Aqui, a Aparecida colocou: eu quero a paz no meu casamento, a união dos meus filhos a união dos meus filhos como pais a mim. Deve ser a união dos filhos com o pai. Hoje a salvação entrou na sua casa, Maria Aparecida. Muito obrigado aí, Felipe, pela oração. Preciso muito de oração. Rezem por essa legião. A gente vai levar muitas pessoas para Deus pela intercessão do Carlos Acutis. Deixa eu ver o que é mais. A união em minha casa está brava, mas confie. Zaqueu levava a pior vida, e o Senhor foi lá e mudou a realidade da casa de Zaqueu. Não vai ser diferente na sua casa. A irmã aqui também colocou aqui, ó, o irmão, né, parece: pelo amor e a união dos meus pais, que Deus abençoe muito, que o nosso querido Beato Carlos Acutis interceda junto a Jesus e Maria por eles, Então, assim, eu creio que na live da semana passada, eu não sei se todos estavam presentes, mas eu tive uma visão do Carlos entrando em lares. Essa era a visão. E hoje foi muito direcionado para a família. Então eu creio que caiu, eu nem percebi. Mas para mim não apareceu que caiu aqui não, gente. Mas enfim, em nome de Jesus, essa live vai terminar daqui a pouco. Mas o Carlos, ele estava passeando por lares. Ele estava entrando em algumas casas. Era essa a visão que eu tinha. Hoje foi muito direcionado para a família. É um tempo muito complicado ser família nesse tempo. Mas a gente não pode desistir. Tem uma frase do Padre Léo que sempre me marcou muito. Que ele fala o seguinte: se for preciso você levantar de madrugada para salvar a sua família, você tem que fazer isso. Você, esposo, honra a sua casa. Você, mulher, ei mulher,
Não siga a tendência que o mundo está querendo mostrar que você precisa para ser mulher. O mundo está te falando mentira. Você precisa ser assim como aquela mulher que o Senhor foi pedir água. Ela saiu daquela realidade que ela já tinha casado com um quinto. Mas a partir do momento que ela conheceu o Senhor, falou, opa, peraí, essa água é diferente. Essa água é diferente dessa água podre que eu estava tomando. E eu não quero mais, eu quero é água viva. Hoje você pode ter tido uma primeira experiência do batismo do Espírito Santo na sua vida, de sentir esse carisma que a Legião Acutis pode proporcionar para você, que é a continuidade. O Carlos não morreu, gente. Ele vive, ele continua ainda. Essa obra é uma continuidade. A gente tem que continuar a espalhar essa oferta desse viver do Carlos. A gente tem que se tornar novos Acutis. Assim como há a Legião de Maria, a gente é a Legião Acutis. Qual que é o nosso carisma? Continuar a vida do Carlos Acutis, que é nada mais, né, bem resumidamente, é viver, no ordinário viver o extraordinário. E a gente viu que é extremamente possível. Eu fiz os cálculos aqui das horas, como o Carlos se gastava para Deus, como a oferta do Carlos era uma oferta verdadeira para Deus. Eu louvo e agradeço muito pela vida de cada pessoa que se disponibilizou a estar aqui conosco. Eu creio que Jesus, a partir do momento que a gente começa a aceitar Jesus como Senhor, começa a aceitar o senhorio de Jesus na nossa vida, não tem como as coisas não mudar. E as coisas vão mudar na sua vida. O seu casamento vai dar certo. Tudo vai dar certo, porque a gente vai colocar o Senhor na frente. A gente entrou essa água viva e a gente quer derramar. A gente quer exalar. É algo muito bom, a notícia é muito boa. É igual a gente conheceu a vida do Carlos Acutis, a gente tem que... a gente somos esses verdadeiros adoradores que adoram o Senhor e o Espírito é verdade. E aonde a gente chegar, os demônios têm que sair. Eles têm que sair, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. A gente aceitou Jesus. Por isso que tem que ser só Jesus, gente. Não vai em outra coisa, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não pega horóscopo, não pega esses negócios de espiritismo. Qualquer coisa que falar que é bom, passa no laser da fé católica. Passa no raio-x. Não aceite qualquer porcaria que essas pessoas estão querendo te impor. Essas águas sujas, que aquela mulher lá, ela estava na água podre. Ela estava na água podre. Porque todas as pessoas, tinha muitas pessoas falando que aquela água era boa para ela. Até que o Senhor chegou e falou para ela, ei mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai querer. Eu nunca mais. Aqui fala uma pessoa que já teve contato com o espiritismo. Eu, por um grande tempo da minha vida, fui ignorante na fé. Porque aquelas palavras bonitas, você vê que Chico Xavier fala, meu Deus do céu, que coisa fenomenal. Porque são palavras bonitas. Mas ali não tem Cristo, ali não tem verdade. Ali não passou no raio-x da fé católica. Ali, o demônio ele é muito sábio, ele não vai falar, ele não vai colocar um cocô, né? O Padre Léo falava isso muito bacana, né? Que às vezes o inimigo, o que ele faz? Ele vai lá, é um cocô o prato que ele está te dando para comer, mas você vai lá, ele coloca um glacê, coloca um leite condensado, uma cobertura de morango, e aquilo ali parece uma coisa muito bonita. Só que na hora que você vai comer é cocô. E não estou sendo vulgar, mas eu estou falando uma realidade. Que muitas das vezes é o que o mundo quer nos enfiar a goela abaixo. Quer nos enfiar porcaria, mas a gente aceitou o senhorio de Jesus. E em nome de Jesus, essas coisas não prevalecerão na nossa vida. O Senhor vai tirar muitas pessoas da ignorância. Como diz o profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E nessa live, que geralmente é 1 hora, eu espero trago esse conhecimento, trago essa verdade. Se você gostou, meu irmão, dessa e de tantas outras lives dos nossos canais, do nosso canal, né, porque tem o do YouTube também, faz o aviãozinho de Deus,
Às vezes a gente recebe tanto conteúdo emporcalhado no WhatsApp, no Instagram. Faz o aviãozinho de Deus. Você está vendo um aviãozinho perto da interrogação? Manda para outro irmão. Divulga a nossa página. Não é para a gente ganhar seguidor, mas é porque a gente precisa de salvar almas. Pessoas precisam de conhecer. Pessoas precisam de ter contato com Jesus, porque a gente está nos tempos finais, nos últimos tempos. Então a gente precisa, né? Amém? Né? Queria convidar você que está pela primeira vez aí na nossa página, né? Segue a nossa página aí, a gente está com conteúdo muito bacana. Peço também a oração de vocês pela nossa missão, pela minha vida. A Legião Acutis não é só eu, tem várias pessoas, né? Quem sabe um dia você também possa se tornar um legionário. A nossa missão é totalmente online. Quem sabe você sinta isso no coração, pode chamar a gente no direct, que a gente vai entrar num processo de discernimento. Então, assim, divulga aquilo que é de Deus. Tem um canal nosso lá no YouTube, se inscreva. Essa live vai estar lá. Então vamos ajudar a ser esses multiplicadores da palavra de Deus. A boa nova precisa de chegar a mais pessoas. Amém? Eu gostaria de rezar por todas as pessoas que, né, até esse momento nos acompanhou. Queria rezar pela vida de cada pessoa, de cada realidade, das pessoas que estão enfermas, pelo fim da pandemia, pelo fim da outra pandemia que o Senhor revelou, que é a pandemia do pecado. Vamos rezar por essa pandemia também, que a gente não leva ela a sério, e rezar pela nossa missão, pela Legião Acutis, né? Por aquele pedido que você não escreveu, mas que está aí no seu coração. Mas aqui está Nossa Senhora da Divina Providência, ela que conhece cada coração, e ela traz cada filho no seu colo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje eu falei para verdadeiros adoradores. Então, louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e até a próxima quinta-feira, em mais um dia do nosso Congresso de Santidade Acutis.